Olá, nossa aula de hoje é sobre cinética química, especificamente velocidade média de uma reação química. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações, as condições para sua ocorrência e os fatores que nela interferem. A velocidade de uma reação química pode ser rápida ou pode ser lenta. Podemos observar que a explosão e o funcionamento de um airbag são reações extremamente rápidas e a decomposição de uma laranja já é uma reação bem mais lenta. Essas velocidades podem ser calculadas em função do consumo de reagente ou em função da formação de um produto. A velocidade média em função do consumo do reagente pode ser calculada pela variação da quantidade de reagente pela variação de tempo. Lembrando que essa quantidade de reagente é em módulo. Pode ser calculado também sem módulo, mas obteremos um sinal negativo indicando que esse reagente está sendo consumido. A velocidade média em função da formação do produto pode ser calculada pela variação da quantidade de produto pela variação de tempo. Essas quantidades de reagente e produto podem ser em concentração em mols por litro, pode ser em número de mols de reagente em produto, a massa de reagente e produto ou até mesmo das pressões parciais quando as reações forem gasosas. Nesse exemplo, temos a decomposição da água oxigenada, dando água mais oxigênio, e as concentrações de reagente e produtos com o passar do tempo. A velocidade média em função do consumo de água oxigenada pode ser calculado entre 0 e 10 minutos pela variação da concentração em mols por litro, no tempo entre 0 e 10 minutos, 1,6 e 1, dando menos 0,06 mols por litro por minuto, indicando que foi consumido esse reagente. Esse valor poderia ser expresso em módulo, calculado em módulo, obtendo então um valor positivo, mas não podemos esquecer que é o consumo de um reagente. Podemos calcular também a velocidade média em função da formação de água. Variação da concentração de água no tempo entre 0 e 10 minutos, certo? Obtendo um valor positivo de 0,06 mols por litro por minuto, indicando a formação de produto. Podemos observar que a velocidade em módulo é proporcional aos coeficientes estequiométricos da reação de decomposição. 2 mols de água oxigenada, 2 mols de água sendo formado. E temos menos 0,06 mols por litro por minuto e 0,06 mols por litro por minuto. São proporcionais a seus coeficientes. Observamos que o coeficiente aqui, do oxigênio é 1 mol. É 1 mol, metade da água. Portanto, a velocidade de formação dele também é a metade, 0,03 mols por litro por minuto. Podemos observar o consumo de reagente num gráfico descendente e a formação do produto no gráfico ascendente. Aqui temos a formação da água, a formação do oxigênio e o consumo da água oxigenada. Podemos calcular também a velocidade média da reação. Numa reação genérica A, B, dando C e D, podemos calcular essa velocidade média pela velocidade média de A, dividido pelo seu respectivo coeficiente, ou então pela velocidade média de B, dividido pelo seu respectivo coeficiente, ou até mesmo pela velocidade média de C ou D, dividido pelos seus respectivos coeficientes. No exemplo dado, na decomposição da água oxigenada, podemos calcular essa velocidade média da reação pela velocidade média de consumo de água oxigenada dividido pelo seu coeficiente, isso em módulo, por causa do sinal negativo, ou a velocidade média de formação de água dividido pelo seu coeficiente, ou a velocidade média de formação de oxigênio dividido pelo seu coeficiente. Em qualquer uma dessas substituições, sempre vamos obter o valor de 0,03 mols por litro por minuto. Com esse conceito, vamos resolver esse exercício. A penicilina, antibiótico natural derivado de um fungo e descoberto por Alexandre Fleming, está disponível como fármaco desde a década de 40, quando foi desenvolvida a técnica de congelamento e preparação industrial. Este antibiótico sofre uma deterioração com o tempo, conforme o gráfico apresentado a seguir. Temos um gráfico de concentração em mols por litro pelo tempo dessa deterioração da penicilina. Ele pede, com base nas informações apresentadas,
conclui-se que a velocidade de deterioração das penicilinas nas primeiras 10 semanas, em mols por litro por semana, aproximadamente. Para resolver esse exercício, vamos calcular a velocidade média de decomposição, sabendo que essa velocidade média é de decomposição, consumo de reagente, então poderia não usar módulo ou então usar o módulo para tirar o sinal negativo. Substituindo a variação da concentração, temos no tempo final de 10 semanas o valor de 0,025 mols por litro e o inicial 0,125 mols por litro. Fazendo essa variação, 0,025 menos 0,125 em módulo para não obter o valor negativo, dividido pelo tempo de 10 semanas, obtendo uma velocidade média de 0,01 mols por litro por semana. Está resolvido o exercício. Recapitulando, a cinética química estuda, entre outras partes, a velocidade média de uma reação. A velocidade média pode ser calculada em função do consumo de reagente, que é dado pela quantidade de reagente, dividido pela variação de tempo, certo? Isso pode ser em módulo ou não. E a velocidade em função da formação de um produto. Variação da quantidade de produto pela variação de tempo. Podemos calcular também a velocidade média da reação, que é a velocidade média de A dividido pelo seu coeficiente A, a velocidade média de B dividido pelo seu coeficiente B, ou até mesmo a velocidade média de C e de D dividido pelos seus coeficientes, dada essa equação genérica aqui. Certo? Essa foi nossa aula de hoje. Estejam sempre aprendendo com a SENEC.